Irmãos, queridos, abramos a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 12. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à exposição que foi iniciada nessa manhã, retomando as nossas exposições ordinárias, mas, ao mesmo tempo, irmãos, na providência do Senhor, tratando de um tópico que era próprio ser tratado nessa ocasião, como nós costumamos fazer iniciando, relembrando e instruindo publicamente a igreja de pontos importantes da nossa prática como igreja local. Mateus, capítulo 12, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos seus que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhes tirariam a vida. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para essa ocasião. Senhor Deus, nos abençoa, Senhor, em que mais uma vez, nesse momento, nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra e assentado, Senhor, como aos Teus pés, o Senhor sendo o nosso mestre, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nós queremos aprender de Ti. Nós aprendemos muitas verdades maravilhosas, Senhor, sobre o Teu Shabat, sobre o Teu santo dia, hoje pela manhã. Agora, Senhor, nos ensina ainda mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã, nós vimos como que essa narrativa ela nos ensina uma visão adequada acerca do Shabat. E eu assim me refiro, irmãos, para se referir ao quarto mandamento que diz: lembra-te do dia do Senhor, lembra-te do Shabat para o santificar. Como que essas duas narrativas juntas, tratadas num dia de sábado, têm íntima relação com o que veio anteriormente no capítulo 11, quando o Senhor falou: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Então, em seguida, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, não de forma aleatória, mas de forma proposital, coloca essa narrativa aqui, em que Jesus, que é o Senhor do sábado, entra no seu primeiro embate com os fariseus sobre o Shabat. E aí, então, irmãos, pela manhã, nós vimos como que o Shabat, ele não é uma lei cerimonial, mas ele teve um uso cerimonial. Ele é uma ordenança da criação, ele é uma lei moral entregue nos 10 mandamentos, ele foi defendido pelo Senhor Jesus, e que não há nenhuma linha no Novo Testamento que diga ele não vale mais. Primeiro, pela doutrina da lei do Senhor, a lei moral que é perpétua e transcende as administrações da antiga e da nova aliança. Segundo, porque claramente o Novo Testamento assim o afirma. Então, queridos,
o primeiro ponto que nós tratamos nessa exposição, um ponto fundamental, é que quando Jesus se identifica como o Senhor do sábado, nós devemos entender que o Shabat não é relativizado no Novo Testamento. E ele não deve ser relativizado por nós. Assim como, eu usei como ilustração, eu e você não relativizamos o sétimo mandamento, e você acharia muito esquisito se um pastor abrisse a Bíblia em Êxodo capítulo 13, que diz não adulterarás, e começasse a dizer, olha gente, isso é muito radicalismo. Nós sabemos que hoje nós estamos num momento muito melhor da humanidade. Esse mandamento aqui pressupunha uma visão machista e opressora. Se você é crente, você não concordaria com esse tipo de coisa acerca do sétimo mandamento. O mesmo vale para o quarto. Quando o Senhor estabeleceu, irmãos, os mandatos na criação, o casamento e o trabalho, ele também estabeleceu junto o Shabat. Então, o primeiro ponto, irmãos, que nós tratamos hoje pela manhã, é que o Shabat, a validade dele para o Novo Testamento continua a mesma. O que foi abolido foi o seu uso cerimonial com as leis cerimoniais. Mas não foi abolido, irmãos, a sua validade moral. Esse é o primeiro ponto que nós consideramos fundamental na compreensão desse texto. Cristo se identifica como o Senhor do Shabat, e ele está aqui regulando o Shabat, tirando os excessos, bem como aquilo que foi suprimido pelos fariseus, e dizendo, é isso aqui que eu intentei quando eu lhes entreguei o Shabat. Mas tem outra coisa, irmãos, que nós devemos considerar. Nós anunciamos pela manhã que, além da validade do Novo Testamento, nós também veríamos a relação de um grupo de personagens aqui importantes, irmãos, na compreensão desse texto, que é a relação entre os fariseus e o Shabat, os fariseus e o sábado, para então depois nós vermos propriamente dito o que o Senhor nos ensina sobre o Shabat, irmãos. Queridos, como eu falei, esse é o primeiro embate no Evangelho de Mateus que trata da relação dos judeus e do Senhor com o Shabat. E, irmãos, você pode se perguntar assim, por que esses embates aconteceram? Ora, Jesus não disse que ele é o Senhor do sábado? E os fariseus não concordavam com o sábado? Por que esses embates aconteciam então? É porque, irmãos, já deveria estar muito claro para nós isso. A mera concordância externa com algo não é necessariamente conformação interna àquilo que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. A Bíblia o tempo todo, irmãos, nos ensina isso. Que concordar externamente com algo não é necessariamente concordar internamente. A Bíblia o tempo todo insta com um povo de Deus, queridos, para que aquilo que nós professamos seja verdadeiro em nossa vida. Nem além, nem aquém do que o Senhor mandou. A vida que não é correspondente à concordância externa, irmãos, chama-se uma vida hipócrita. Hipócrita. Os fariseus, irmãos, são exatamente aqui um personagem importante na compreensão da narrativa. Veja como eles são mencionados, versículo 2, por favor. Os fariseus, porém, vendo, disseram-lhe. Veja, os fariseus são aqueles que provocam a situação. Ainda, por favor, veja o versículo 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles quem? Os fariseus, no intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus. E o texto termina falando de quem? Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra Jesus. Então, considerar aqui, irmãos, os fariseus nessa narrativa é fundamental para a nossa compreensão do texto. Os fariseus, irmãos, eles eram um grupo religioso do judaísmo do século I. Entre o último profeta, Malaquias, e os dias do nosso Senhor Jesus Cristo, o judaísmo se dividiu em alguns grupos políticos religiosos. Os mais conhecidos que são citados no Novo Testamento são os saduceus, os herodianos, os zelotes e os fariseus. Eram 4 grupos que disputavam entre si, não só por questões religiosas, mas também por questões políticas que envolviam a relação com o Império Romano. Os fariseus eram, irmãos, aqui particularmente conhecidos por seu apego às leis da tradição oral dos judeus, as suas interpretações particulares e peculiares da lei que eles mesmos davam, com seus acréscimos e suas
supressões. Mas sabe o que é mais interessante aqui, irmãos, quando nós consideramos os fariseus e a maneira como eles se relacionavam com o Shabat? É que muitos pensam que os fariseus eram fiéis defensores da lei e que hoje defender os 10 mandamentos, por exemplo, concordar com a sua validade, é se igualar aos fariseus. Irmãos, os evangelhos são claríssimos quando dizem que o que os fariseus menos faziam eram defender a lei de Deus. Em pelo menos 2 pontos, queridos. O primeiro, quanto à motivação. Venha comigo aqui para Mateus capítulo 6, versículo 5. Veja o que o Senhor Jesus fala sobre eles. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quem são esses hipócritas aqui que Jesus está falando? Todo o contexto, irmãos, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, trata-se dos fariseus. Qual era a motivação deles quando eles obedeciam corretamente? Era ser visto pelos homens. Era a glória dos homens, irmãos. Então, primeiro, por sua motivação, eles não defendiam a lei do Senhor. Segundo, irmãos, quanto ao próprio conteúdo, venha comigo para Marcos, capítulo 7. Veja que o Senhor fala sobre os fariseus aqui também, irmãos. A partir do versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, aí Marcos vai e explica. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Só para um esclarecimento aqui, irmãos, não é meramente lavar a mão por questão de higiene, tá? Era uma lavagem ritualística 7 vezes das mãos. Então Marcos continua. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E, quando maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Os fariseus não defendiam, irmãos, a lei do Senhor. Pela sua motivação era serem vistos pelos homens, e não a piedade verdadeira que pulsa de um coração transformado, mas também pelo seu conteúdo. O Senhor está falando: vocês invalidam a lei do Senhor para colocar suas próprias tradições. Cuidado com aquelas tradições que não têm base bíblica alguma, mas que todo mundo acha lindo fazer, enquanto se negligencia a lei do Senhor. Eles não defendiam a lei do Senhor pela sua motivação e pelo seu conteúdo. Por isso, queridos, primeiramente, nós devemos considerar que isso nos mostra que a mera defesa verbal da lei não é necessariamente concordância com ela.
Você pode defendê-la, como Paulo diz em Romanos 2, mas tem em seu coração um insistente desprezo pela obediência a Deus. Um insistente desprezo pela obediência a Deus. Como Paulo fala em Romanos 2. Levanta-te dizendo, não adulterarás, mas tu adulteras no teu coração. Tu dizes, não furtarás, mas roubas ao Senhor. Olha, irmãos, uma vida que de fato concorda com a palavra com o Senhor não é meramente boca, mas é de vida. Você diz concordar com a Bíblia, que ela é palavra de Deus, mas não quer se meter ao que ela ensina e faz os seus recortes favoritos. Você crê naquilo que é conveniente à carne e não ao que o Senhor manda. Você quer obedecer, mas do seu jeito. Obedecer do nosso jeito, irmãos, não é obedecer. Faz o seguinte, pergunta a Saul. É claro que ele morreu. Mas se volta para o texto bíblico lá em Saul. Quando o Senhor manda, vai matar todos os amalequitas. Tudo! E Samuel chega lá, ele preservou algumas coisas. Por que você não obedeceu a Deus, Saul? Eu obedeci. Eu só preservei o melhor do rebanho. Mas o Senhor não mandou isso. Queridos, mera concordância não é obediência. Segundo, irmãos, isso nos ensina também que o espírito e a motivação são fundamentais quanto ao posicionamento referente à lei, irmãos. No verdadeiro posicionamento com relação à lei. Muitos não entenderam isso, irmãos, e achando que defendem a lei, são, na verdade, opositores a ela, como os fariseus. E porque muitos também não entenderam isso, acham que o mero defender a lei é ser um fariseu. Isso é tolice. Ambos pecam contra o Senhor, ambos não entenderam nada do que é a lei do Senhor. A lei, irmãos, não regula apenas as nossas ações externas, ela regula também o nosso coração. Porque nós não estamos diante de um juiz que apenas julga obras externas. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que é em nós, irmãos, e nós não podemos ocultar. Se eu obedeço à lei por motivações carnais e com o espírito contrário à lei, eu, na verdade, estou quebrando a lei. Eu estou quebrando. Quando Jesus fala dos fariseus como sepulcros caiados, eram sepulcros que eram enfeitados por fora, mas dentro havia uma carne em putrefação, podre, em decomposição. E terceiro, irmãos, nós aprendemos aqui já nessa primeira consideração sobre os fariseus, que aqueles que defendem o Shabat de forma carnal e legalista, o profanam tanto quanto aqueles que o desprezam escancaradamente. Eu vou repetir. Tanto quem despreza o Shabat, quanto quem o defende de forma carnal e legalista, profanam o Shabat do Senhor, irmãos. É não viver o Shabat do Senhor. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. A lógica não é esta aqui, tá? Como alguns costumam pensar. Eu não vou nem defender para não ser por motivos carnais. Não, querido. Eu tenho de defender pelos motivos certos. Eu tenho de viver pelos motivos certos. Parece, irmãos, que nos falta discernimento em coisas básicas. O nosso ímpeto parece que sempre é reagir a um erro com outro erro. Como isso é comum, irmãos, no nosso coração. No meio dos ímpios e no meio da igreja. Um exemplo claro na nossa sociedade, muito claro. O machismo. O demônio do machismo. A Escritura reprova o machismo. Então, muitos são enganados achando que a resposta ao machismo é o chamado feminismo. Veja, um erro para responder outro erro. Eu não vou
responder aos abusos dos fariseus. Eu não vou responder a lida carnal com um Shabat, com um desprezo ao Shabat, querido. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos. O Senhor não fez uma oposição da seguinte forma: vocês defendem de forma carnal, sai daqui, não quero nem saber se é o Shabat. Não. Ele vai e o defende da forma correta. O Senhor repreendeu, irmãos, o povo de Israel na antiga aliança, porque desprezava o Shabat. Se você ler os profetas, você vai perceber que uma das maiores repreensões que o Senhor repete em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em Osés, todos: meu povo despreza o meu Shabat. E isso significa o quê? O meu povo despreza o meu culto. Todos os profetas, o Senhor repreende o seu povo porque desprezavam o Shabat. Aqui está o mesmo Senhor repreendendo o seu povo porque, considerando o Shabat, usava ele de forma errada. O legalismo, irmãos, é basicamente a outra face do que é chamado de antinominismo. Nomos, do grego, significa lei. Anti-oposição. Eu me oponho à lei e à obediência à lei. O legalismo é a outra face da moeda do antinominismo. Eles não são opostos, antagônicos, irmãos. Porque ambos não entenderam o que é a graça. Ambos, irmãos. O legalismo tenta obedecer à lei sem a graça. Ele nunca consegue. Veja o jovem rico. Mas o antinominismo, ele pensa que a graça anula a obediência à lei e usa a graça para o pecado. O que ambos não entenderam, irmãos, é que a graça é que nos habilita a viver uma nova vida em Cristo e a prestar uma obediência a Deus, pela obediência à lei agradável a Ele no poder do Espírito. E sabe o que é impressionante, irmãos? É que a experiência cristã tem nos mostrado, irmãos, que entre os maiores profanadores do Shabat não está apenas os licenciosos, mas nessas fileiras estão os legalistas, os defensores do Shabat por mera forma ou de boca para fora. Em minha mente, irmãos, enquanto eu escrevia essa exposição e fazia o estudo desse texto, eu pude listar, irmãos, com muito temor, inúmeros que eu pude conhecer, que eram ferrenhos defensores do dia do Senhor, mas claramente o faziam por motivações carnais e espírito legalista. E hoje estão entre os maiores profanadores do dia do Senhor, com a consciência tranquila. Razões carnais não colocam o nosso coração na obediência. Legalismo não tem poder para obedecer à lei do Senhor, irmãos. A solução contra o legalismo não é um antinominismo, irmãos, mas uma obediência evangélica que flui da obra de Cristo. Se você acha que se tornará um legalista se concordar com a santificação do Shabat e for diligente nela, e por isso você prefere não concordar com ele, ou não concordar tanto assim e manter algumas ressalvas, eu lhe digo, você está a um passo de se tornar igual aos fariseus. Um passo. Não é nem desprezar, nem lidar da forma errada. É abraçar o que o Senhor manda com o Espírito certo, conforme Ele ordena, irmãos. Sejamos firmes em afirmar tudo o que Cristo nos ensina, dizendo amém, Senhor, sem medo de julgamento. Nós não vamos prestar contas a homens, nós vamos prestar contas a Deus. E é bom que a nossa consciência esteja regulada pela palavra do Senhor, irmãos. Seguimos firmes, queridos, e busquemos a motivação correta. Mas afinal, queridos, o que é que esse dia deve ser feito? Muitos se aproximam dessa doutrina, irmãos, pensando que o dia do Senhor é uma mera lista de pode, não pode, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E de fato, querido, isso é uma visão muito medíocre e legalista da lei moral. É claro, queridos, que qualquer lei há o não faça, como também há o que faça. Só que é engraçado que
essa geração de palavras de afirmação positiva, sente uma dorzinha no ouvido só de ouvir que não pode fazer algo que sua carne quer fazer tanto, quando não pode de fato. Só que, sabe o que é interessante, irmãos? Dos 10 mandamentos, esse é um dos poucos que começa não com um aspecto negativo, não faça tal coisa. Ele começa com um aspecto positivo. Não é, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás imagem de Deus. Esse é um dos poucos que começa positivo. Lembra-te do dia do Senhor. Lembra-te do Shabat para o santificar. Ou seja, irmãos, a ênfase do mandamento está em algo que deve ser feito. Novamente, todo mandamento, no que ele é afirmado no seu aspecto negativo, ele tem o seu correspondente positivo. Se eu digo, não faça tal coisa, eu estou implicitamente dizendo, faça outra coisa. Mas esse mandamento, irmãos, a sua entrada é positiva. Não dizendo que há algo que deve ser feito, antes de nós pensarmos no que não deve ser feito. E então vem a primeira coisa, irmãos, que esse texto nos ensina sobre o que nós devemos fazer. Veja, por favor, o versículo 9. Tendo Jesus partido dali, no sábado, tá? Entrou na sinagoga deles. Qual a primeira coisa, irmãos, que o Senhor nos ensina aqui nesse texto que nós devemos fazer? O que ele ensinou em toda a Escritura Sagrada até aquele momento. Primeira coisa, irmãos, é que o Shabat deve ser usado para o culto a Deus. Essa é a coisa mais básica, queridos. É isso que o Senhor nos ensina aqui pela sua própria prática. O Shabat deve ser usado e santificado para adoração ao Senhor. Por que Jesus entrou na sinagoga? O que ele foi fazer ali, querido? O que acontecia nas sinagogas no dia de Shabat? Era feita a adoração ao Senhor. O que Jesus foi fazer ali? Adorar ao Senhor. E se você vai perceber que todas as vezes que os evangelhos retratam o que acontecia no dia de sábado do nosso Senhor Jesus Cristo, todos eles dizem o que ele estava fazendo lá. Adorando. Em alguns casos até pregando na sinagoga, queridos. O nosso Senhor foi ali adorar, irmão, sendo ele um homem perfeito. Ele deve prestar adoração a Deus. E desde o princípio, irmãos, como nós já vimos em inúmeras exposições da nossa igreja, o Shabat foi entregue para adoração. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, o Senhor diz que ele santificou o Shabat. E ele abençoou. E como é que ele é santificado? E aí nós olhamos todo o Antigo Testamento. O dever que o Senhor entregou para a santificação do Shabat era a sua adoração. No contexto dos 10 mandamentos, irmãos, é o contexto da adoração. Jesus, irmãos, mesmo reprovando as distorções dos fariseus, não deixou de adorar neste dia. A sua prática, irmãos, mostra o padrão certo, não as distorções. Lá estava ele, na sinagoga, adorando ao Senhor. Então, a coisa pela qual mais nós deveríamos zelar, irmãos, é adorar ao Senhor. Conforme ele manda na Escritura Sagrada, adorá-lo do nascer do sol no Shabat, o nosso culto público pela manhã, e adorar ao Senhor no seu Shabat, no pôr do sol, o nosso culto público vespertino. Meu querido, isso aqui não é igreja universal que você pode vir com o que você quiser, não. Isso não é facultativo, não. Nos 2 cultos há uma santa convocação à igreja do Senhor. Dizendo, do Oriente ao Ocidente, da manhã até a noite, integralmente esse dia é dedicado a mim, a minha adoração. Eu quero lembrar o que Jesus falou aqui, versículo 8, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Por que você acha que a Escritura passa a chamar, então, o Shabat de o dia do Senhor? Por quê? Porque é dele, queridos. Agora, me diga uma coisa. Se ele disse que é dele, e ele diz que deve ser primeiramente e primariamente dedicado majoritariamente à sua adoração, você vai achar isso demais?
É demais isso, irmãos. Então você está pronto a dizer que é demais você ser fiel à sua esposa e ao seu esposo. Você também está pronto a dizer que é demais ser honesto e não roubar ninguém. É demais não mentir. É demais ter só o Senhor Deus como seu Deus. É isso? Se o Senhor diz, irmãos, que eu devo cessar os meus trabalhos, como ele fala no 4º mandamento explicitamente, não trabalharás nem tu, nem a tua casa, nem o teu servo, nem a tua serva. Eu acho demais não fazer os outros trabalharem. Isso é radicalismo? O texto é claro, irmãos. O zelo em eu cessar os meus trabalhos ordinários para me dedicar ao culto também é estendido a outros. Eu não vou fazer com que outros trabalhem desnecessariamente para me servir em serviços que não são necessários, para que eles também não sejam impedidos e possam adorá-lo. Isso é demais, irmãos. O Senhor, queridos, é como um rei que estabeleceu esse dia para o deleite dos seus súditos. Como um noivo que estabeleceu esse dia para encontrar com a sua noiva, irmãos. Então ele diz, é isso que vocês têm de se dedicar. Quando eu entendo, querido, a beleza do que ele está falando, nada vai se colocar diante de mim como um peso. Quando eu entendo o que eu devo fazer, aquilo que me impede de fazer esse serviço, vai ser tirado da minha frente rapidamente. É assim que acontece conosco, não é? Nós, os homens, nos encontramos em algumas programações aqui da nossa igreja, tanto de estudo, de oração, algumas de comes e bebes, outras de atirar um no outro. E a gente procura todo tipo de forma de tirar os imprevistos. Às vezes eles acontecem, porque a gente quer estar ali junto um com o outro. Nada se interpõe entre eu e a comunhão com os meus irmãos. Quando eu quero viajar, porque eu quero desfrutar de um tempo de descanso, desfrutar da criação, experimentar novas comidas, nada atrapalha, eu consigo tirar tudo. Não, isso aqui não, eu quero aquilo ali. Aí um fardo, eu deixar de lado aquilo que de fato pode atrapalhar minha adoração ao Senhor. Meu querido, se você acha isso, sonde o seu coração sobre quais são as suas motivações e se você de fato entendeu o que é ser um servo do Senhor e adorá-lo no seu culto público. O seu coração é mais dirigente com coisas carnais do que com o serviço ao teu Senhor. Se eu entendo o que eu devo fazer e se eu entendi a importância dessa obra, tudo mais perde a sua força e a sua beleza. Eu não vou me sentir um tolhido pelo Senhor. Eu me aproximarei do Shabat com alegria e resoluto sobre o que eu devo fazer. Tudo o que for indevido e me atrapalhar nessa obra perderá sua beleza para mim. Pegue alguma das crianças dessa igreja que já estão sendo instruídas desde cedo e pergunte a ela, qual é o seu dia favorito da semana? Elas vão dizer, o dia do Senhor. Porque nós vamos adorar a Deus, nós vamos ver os nossos irmãos. Crianças entenderam. E tem adultos obstinados, teimosos, como o Salmo fala, como mulas. Uma coisa tão simples. Aliás, irmãos, abra comigo, por favor, Isaías 53. Pastor, o senhor exagera demais. Ora, irmãos. Isaías 58, queridos, desculpa. Não é exagero, irmãos, é o que o Senhor diz. Versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra,
e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. O Senhor está atrelando o zelo da sua igreja para com o seu dia ao deleite nele. Ele está dando uma promessa também. Faça o que eu estou orientando, igreja, e você vai ter o deleite que eu estou prometendo. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer é a adoração ao Senhor. A segunda coisa, veja por favor, volte comigo para Mateus 12, são as chamadas, irmãos, obras de necessidade. Porque muitos já se levantam assim, quando conhecem essa doutrina e não concordam, guardam desejos carnais em sua alma, já se levantam. Então quer dizer que não pode fazer nada. Eu tenho que ficar parado feito uma múmia. A maneira como lidam com a palavra do Senhor de forma desrespeitosa, irmãos, é assustadora. Quando não entendem o que a palavra de Deus diz, nem tem nem um pouco de temor de falar assim, peraí, me explica um pouco mais para ver se eu entendi. O Senhor do sábado, ele vai dizer. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Meus irmãos, qual é o segundo tipo de obra aqui que é lícita, que é devida fazer no dia do Shabat? É as obras de necessidade. O texto faz questão, irmãos, de destacar o que não acontece no Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler. Ele faz questão de destacar que os discípulos estavam com fome, uma necessidade no seu corpo. Como eu falei pela manhã, irmãos, os discípulos e o Senhor passavam o dia todo correndo para cima e para baixo, pregando o Evangelho. E não era incomum eles estarem com fome. E eles, então, num dia de Shabat, passam no meio de um campo de milho e pegam uma espiga ali para comer. Os fariseus, irmãos, haviam estabelecido regras que Deus não haviam dado. Por exemplo, a comum, sufocando o ser humano, obviamente. Era conhecida uma regra em que você no Shabat não poderia andar tantos quilômetros, você só poderia andar até 3 quilômetros. Se você passasse disso, você estava quebrando o Shabat. Onde foi que o Senhor estabeleceu isso? Em canto algum. Eram as leis deles. Só que então vem o Senhor do sábado e deixa claro que as obras de necessidade não são proibidas nesse dia. Ele mostra, irmãos, por sua própria prática. Querido, Jesus jamais quebraria a lei, a sua própria lei. Até mesmo a lei cerimonial ele respeitou enquanto ela estava valendo. Quanto mais a lei moral, irmãos. Ao fazer isso, ele nos mostra. No meu Shabat, é lícito suprir as necessidades do homem. E qualquer regra que os homens inventem que tolha isso está errado. Veja, irmãos, quando Êxodo 20 nos entrega o quarto mandamento, irmãos, ele nos mostra que o trabalho e as obras ordinárias devem ser cessadas. Que fazer os outros trabalharem para nós em serviços não essenciais, não necessários e dispensáveis é quebrar essa lei. Não o suprir a necessidade. Não o suprir a necessidade. Para refutar, irmãos, aqui os fariseus, Jesus cita 2 fatos do Antigo Testamento. O primeiro é quando Davi come os pães da propiciação. Ele comeu, irmãos, o que não lhe era permitido cerimonialmente comer. Os pães da propiciação, irmãos, eram os pães que ficavam ali diante do candelabro e que só os sacerdotes poderiam comer. Mas estando Davi faminto juntamente com seus soldados, fugindo da tentativa de homicídio que Saul estava promovendo, eles estavam padecendo, desfalecendo de fome. E ele pede ajuda ao sacerdote. Qual a única coisa que tinha? O pão que eles não podiam cerimonialmente comer. Mas era melhor suprir a necessidade daqueles homens do que vê-los padecer, irmãos. Era um serviço necessário. Então o Senhor vai citar outro exemplo, o trabalho dos sacerdotes no Shabat. A lei cerimonial, irmãos, prescrevia que os sacerdotes eles deveriam servir no Shabat, senão não havia culto. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer os sacrifícios. Era um serviço necessário. Ele então mostra, irmãos, que ele é maior do que o templo.
e que diante da real necessidade, a misericórdia deve prevalecer. São dois exemplos claros, irmãos. Mais uma vez, que muitos que se aproximam dessa doutrina e não querem nem aprender da parte do Senhor, mas apenas querem ter as suas objeções prevalecendo diante dele, levantam e o Senhor claramente responde. Assim, querido, preste bem atenção. Toda real necessidade, não a necessidade criada, ou a necessidade por desleixo de planejamento, toda necessidade, ela é ordenada neste dia. Toda. Por isso, querido, primeiramente de forma negativa, de forma muito clara, irmãos, muito clara, a nossa igreja já está entrando no seu 6º ano de instrução sobre essa doutrina. Nós já crescemos um pouquinho para aprofundarmos algumas questões. Comer em restaurantes por requinte, porque eu quero desfrutar de uma comida assim, assim, assado. Quando você pode preparar o seu almoço, até mesmo no sábado, acordar um pouquinho mais cedo no domingo para preparar. Isso não é prescrito pelo Senhor, irmãos. Ah, mas é minha necessidade de fome. Não, não é de fome, é de requinte. De fato, irmãos, há formas de suprir necessidades. Mas eu posso aqui lhe contar inúmeras histórias de homens piedosos que creem nessa doutrina. Como, por exemplo, há uma conhecida, na verdade, para quem é mais próximo, né? O irmão, o Dr. Joel Bick, conhecido aqui da igreja brasileira, defensor dessa doutrina também, se viu numa situação constrangedora quando ele veio pregar aqui no Brasil. Os irmãos ficaram constrangidos porque não prepararam o almoço dele para o domingo. E eram irmãos que criam também na doutrina do dia do Senhor. Eles ficaram, e agora? O que é que a gente vai fazer? E agora? O Joel Bick está aqui e a gente não preparou o comer dele do domingo. Chegaram para ele, Dr. Bick, a gente não preparou o seu almoço. O que nós podemos fazer? Poderíamos ir a um restaurante, entraria na obra de necessidade. Ele fez, irmãos, não se preocupem com isso. Me preparem um pão com um sanduíche e eu fico satisfeito. Veja a diferença da disposição da alma. A diferença da disposição da alma. Ou gastar horas e horas na frente da TV ou do smartphone, vendo programas tolos e conteúdos bestas, irmãos, não é obra de necessidade. Agora não vai dizendo assim, o pastor Christopher disse que é proibido a televisão, que é proibido ligar a televisão. Não é isso não, meu querido. Não é isso não. Você percebe que você gastar 2, 3 horas na frente da televisão está te impedindo de fazer o que você tem de fazer. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia durante a semana, é uma correria grande demais. Aí o Senhor teu Deus te dá um dia para você ler a Bíblia com tranquilidade. E o que é que você vai fazer com isso? Vou dispensar o tempo. Ficar se bronzeando na praia, queridos, não é uma necessidade. Desculpa. Agora, queridos, o funcionamento de serviços hospitalares e médicos, segurança e transportes públicos, serviços militares, usinas de energia e coisas afins, irmãos, são obras de necessidade. São obras de necessidade. Preparar o almoço, se banhar, se arrumar, se locomover, enfim, irmãos. Não é o caso aqui de ficar listando uma lista de... Se entendemos o princípio, tudo mais se organiza. Tudo mais se organiza. A primeira obra, irmãos, que nós devemos fazer é a adoração. A segunda é a obra de necessidade. A terceira é a obra de misericórdia. Veja, por favor, o versículo 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles então, com o intento de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Aqui vem, irmãos, por meio dessa história, o Senhor ensinando a terceira obra que é devida, irmãos. É a chamada obra de misericórdia. Aquelas em que nós socorremos alguém para lhes aliviar os fardos. De certa forma, irmãos, essa é uma obra de necessidade, só que é a necessidade do outro. Em que eu estou servindo o outro. Quando, por exemplo, você hospeda alguém na sua casa, às vezes você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, e aquele cochilo ali de 30 minutos, 1 hora que você tiraria, você não vai poder tirar. Mas você está servindo alguém que muitas vezes pediu guarida exatamente para santificar o dia do Senhor.
Um exemplo, irmãos, uma ilustração aqui. Por isso, por ser a ênfase no outro, chama-se de misericórdia. Havia aqui, irmãos, um homem de uma mão ressequida, e os fariseus vão e provocam o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus vai e coloca uma situação hipotética aqui, irmãos, uma situação hipotética, mas que era comum numa cultura agrícola, pecuarista. E se uma ovelha de vocês cai num poço, o que é que vocês vão fazer? É lógico que eles tiravam, mesmo se caísse no dia do Shabat. Então Jesus diz, veja, se vocês fazem isso com um animal, um homem vale muito mais do que um animal. Importante lembrar isso aqui para muitos. Muito mais que um animal. Então é lícito, Jesus conclui. Veja o versículo 12. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. As obras de misericórdia, irmãos, são permitidas e ordenadas. Aconteceu certa vez aqui, irmãos, na nossa igreja, a nossa irmã Mariângela ficou com o pneu furado e Rafael não estava na cidade, já estava em viagem já há alguns dias. E alguns homens da igreja rapidamente foram lá para ajeitar o pneu lá onde estava, no outro canto aqui da cidade. Alguém poderia dizer assim, não vou porque é o Shabat. Não. Havia uma obra de misericórdia. Uma irmã precisava de um homem para trocar o pneu. Ou ainda, irmãos, como algumas igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos tem essa prática. No dia do Senhor, eles organizam trabalhos de socorro aos necessitados, visitam orfanatos, asilos, preparam alimento para pessoas que não têm com o que comer, dedicando esse dia ao socorro ao necessitado. Você percebe que grande bênção o Senhor nos providenciou, queridos? E, rapidamente, para responder uma possível objeção que possa surgir, sempre surge, mas, pastor, o quarto mandamento não diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar? Por que então nós estamos aqui no domingo, primeiro dia da semana? Não tem um problema aqui não? Tem não, querido, eu vou explicar. De fato, quando o Senhor estabeleceu o Shabat na criação, ele colocou um referencial de celebração. Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. O Shabat era o último dia da semana pelo padrão da criação e também pelo padrão do pacto de obras. O que era o pacto de obras? Trabalhe, obedeça, para que então você possa entrar no meu descanso. E então ele entrega os 10 mandamentos em Êxodo 20, lembrando desse padrão. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar, porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, e no 7º ele descansou. Só que quando você vai lá para Deuteronômio 5, querido, é interessante isso. Quando o Senhor repete os 10 mandamentos, tudo igual, ele muda uma coisa. O fundamento do 4º mandamento. Lá em Deuteronômio 5, ele diz, lembra-te do Shabat para o santificar. Tananã, 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 porque o Senhor vos libertou do Egito. O Senhor, o legislador, ele não mudou o mandamento, ele só fez mudar a razão. E já no Antigo Testamento, irmãos, ele estava fazendo progressivamente a mudança do que aconteceria. Aqui, quando eu estabeleci o Shabat, vocês tinham como referência a criação, o pacto de obras. Agora, eu estou colocando um novo fundamento, é a redenção. É a redenção. Quando a gente chega em Levítico 23, irmãos, o livro, o capítulo que regula o uso cerimonial do Shabat, é interessante como o Senhor fez com que algumas festas judaicas, que haveria uma convocação para adoração naquele dia, caíssem, sabem quando? No primeiro dia da semana. Então, Israel já estava praticando o uso do Shabat cerimonial com aspecto no último dia da semana e já adorando também no primeiro dia da semana. Então, irmãos, vem o nosso Senhor Jesus Cristo, venha comigo para João, capítulo 20. João, capítulo 20. Curiosamente, quando é que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Aí começa
o Senhor do Shabat, mostrando a mudança do dia. Ele morreu na sexta, descansou o último Shabat da antiga aliança, sendo o último dia da semana, passou todo ele no sepulcro. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E então ele aparece aos discípulos, sabe quando? No primeiro dia da semana. Ele aparece aos discípulos, a narrativa continua, e nesse dia, do primeiro dia da sua ressurreição, Tomé não estava com eles. Aí vem, por favor, o versículo 19. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Então vem a primeira aparição de Jesus ressurreto aos discípulos, e que também não estava aqui. Aí quando é que ele aparece de novo? Na terça-feira, na segunda-feira, quando Tomé está com eles? Não, veja o versículo 26. Passado 8 dias, ou seja, novamente no domingo, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. Irmãos, as aparições do Senhor Jesus, todas elas são registradas como acontecendo no primeiro dia da semana. Preste atenção. Jesus passou a se encontrar com os seus discípulos no primeiro dia da semana. Jesus é assunto aos céus. Venha comigo para Atos capítulo 2. Que coisa impressionante, irmãos. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e os irmãos lembram o que acontece em seguida. Cristo derrama o seu Espírito sobre a sua igreja. Sabe o que é o dia de Pentecoste, meu querido? O dia de Pentecoste são 49 dias, 7 sábados contados. O primeiro dia após o último sábado, o 49º dia, é o dia de Pentecostes. Que dia é esse? Domingo. Ele ressuscita no domingo. Ele se encontra com os seus discípulos no domingo. Ele derrama o seu Espírito no domingo. Os apóstolos entenderam. Venha comigo, por favor, para Atos capítulo 20. Quando é que a igreja, então, passou a se reunir para adorar ao Senhor? Isso aqui, irmãos, não foi Constantino que estabeleceu o domingo como o dia de adoração. Não foi uma invenção de homens, irmãos. Os apóstolos, pela sua prática, inspirados pelo Espírito, estabeleceram um padrão. Atos 27, no primeiro dia da semana, estando reunidos nós com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongava o discurso até a meia-noite. Quando é que a igreja estava reunida para adorar, irmãos? No primeiro dia da semana, para partir o pão. E detalhe, a pregação de Paulo foi até meia-noite. 1 Coríntios, capítulo 16, por favor. Versículo 2. Paulo dá uma orientação à igreja de Corinto, dizendo assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua propriedade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: a oferta que eu tenho de recolher de vocês, juntem todos no primeiro dia da semana, para não ter que sair passando de casa em casa. Juntar no primeiro dia da semana. Por quê? Porque a igreja estava santificando o Shabat agora com referência à redenção. Nós já estamos no descanso de Cristo e então nos lançamos em seguida para o trabalho. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana e todo domingo nós celebramos a ressurreição de Cristo. Não é em um dia de uma festa judaica que colocaram cristianização nela, é todo domingo. Nós celebramos a ressurreição de Cristo. Aí vinha para Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. O Senhor aparecia aos discípulos no primeiro dia da semana. O Senhor derramou o seu Espírito no primeiro dia da semana. O Senhor fez com que a igreja se reunisse no primeiro dia da semana. Sabe quando foi que o Senhor entregou a revelação do fim do mundo em Apocalipse? No primeiro dia da semana. Veja, por favor. Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim por trás de mim grande voz como de trombeta. Irmãos, é por isso que nós, presbiterianos reformados, temos sustentado, e não só fomos nós na história da igreja,
No passado também batistas, congregacionais, independentes, todos concordavam com o mesmo ponto. Hoje, um dos poucos que tem mantido é a confissão presbiteriana, de que o dia do Senhor, o Shabat, é o primeiro dia da semana. Querido, Jesus deveria obedecer toda a lei moral. Ele deveria obedecer ao quarto mandamento também. Ele obedeceu, porque é um preceito moral sobre nós. Ele também, irmãos, obedeceu o Shabat para nos capacitar à obediência a esse mandamento, irmãos. Para uma obediência que flui do Evangelho. Por isso, queridos, ao corrigir, irmãos, essas adulterações, ele queria que nós tivéssemos acesso e experimentássemos o propósito central desse mandamento, o deleite nele, o repouso nele, o desfrute de todas as bênçãos que ele prometeu, o experimentar um pouco da eternidade. Então, queridos, antes de qualquer coisa, ao entrar no Shabat, certifique-se de que a sua alma descansa em Cristo. Ao entrar no Shabat, receba a pregação que o Shabat lhe dá toda semana. Descansa, ó minha alma, em Cristo para a tua salvação. Todo Shabat Deus está pregando essa mensagem aos homens. Descansa, ó minha alma, em Cristo. Ao colocar tudo isso, irmãos, diante de nós devemos nos agarrar a Cristo. Porque como qualquer outro mandamento, irmãos, qual de nós, a começar desse que vos prega sobre essa doutrina, os presbíteros, os diáconos, ou mais novo convertido na nossa igreja, qual de nós pode dizer que obedece a esse mandamento inteiramente? Eu santifico o Shabat. Não, querido. Nós falhamos e falhamos muito, irmãos. E não é por nossa falha que nós vamos diminuir o padrão do Senhor. Antes, nós vamos clamar graça e nos lançar na obediência que Ele nos manda, irmãos, para termos todos os benefícios. Crentes, eu vou repetir mais uma vez, eu ainda não encontrei, e eu tenho plena certeza que eu não vou encontrar um só crente que se lançou na obediência, não só desse, mas de qualquer outro mandamento, mas já que nós estamos tratando desse, e diga, eu não estou desfrutando das bênçãos que o Senhor prometeu para esse encontro. E mais uma vez, você que não crê no Senhor, e que talvez ouviu essa exposição todinha, o tempo todo achando um radicalismo, meu querido, essa pregação também é você, quando ela te lembra que o Shabat aponta para o descanso que a alma humana deve ter em Cristo. Descanse em Cristo. Não é meramente uma obediência externa. Coloque a sua alma, entregue a sua alma a Ele. E você vai ver que se você está cansado e sobrecarregado, você vai entrar no Shabat dele e vai desfrutar do seu descanso. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, que a nossa alma, Senhor, descanse em Ti. E que ao chegarmos a cada Shabat, Senhor, em cada semana esse ano, Senhor, nós sejamos lembrados dessas verdades maravilhosas, Senhor. De que a nossa alma tem que descansar no Senhor. E nós nos levantemos com um sincero, alegrei-me quando me disseram, vamos ao culto ao Senhor. Que haja um sincero deleite, Senhor, no Teu santo dia. Porque o Shabat foi feito, Senhor, para o homem, e não o homem para o Shabat, Senhor. Porque o Senhor é o Senhor do Shabat, do Teu santo dia. Nos faz, Senhor, sermos zelosos dele, Senhor. Livra-nos da relativização dele e de qualquer outro mandamento, Senhor. E confessando, Senhor, que nós não temos santificado esse dia como o Senhor requer. Nós clamamos a Tua graça para que cada vez mais, cada crente, Senhor, nessa igreja, cada família, toda a nossa igreja, Senhor, possa Te honrar nisso. Que nós, Senhor, os cabeças de nossas famílias, cumpramos o nosso papel conforme é requerido no mandamento, Senhor. Que nós ordenemos a nossa casa para garantir que a nossa família santificará o Teu dia em adoração ao Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos dá aquilo que o Senhor promete a cada dia do Senhor.
aos corações, Senhor, obstinados, que o Senhor lhes quebre, Senhor. Aquele, Senhor, que tem obedecido de forma externalista, que o Senhor chame ao arrependimento, Senhor. Aqueles que têm titubeado em suas convicções, que o Senhor as fortaleça. Nos sustenta, Senhor, porque não há força em nosso braço, mas há a sua infinita força no teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.